eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória. Do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Boa noite, irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais uma celebração do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. Hoje é dia 13 de junho de 2021, 11º domingo do tempo comum. O salmo de hoje do calendário litúrgico é o Salmo 20, no qual está escrito no versículo 7: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Vivemos tempos difíceis, 500 mil pessoas morreram por causa da Covid no Brasil. Sabemos que, infelizmente, mais um pouco morrerão por culpa da má administração de toda essa situação que o Brasil está vivendo, mas nós não confiamos em homens nem em governos, nem em presidentes, governadores, nem em prefeitos. Nós confiamos no Senhor, não confiamos em carros nem em cavalos. E sabemos que Deus nos acompanha mesmo em momentos difíceis como esse. Como diz o Salmo, ainda que passemos por um vale escuro como a morte, não temeremos porque sabemos que Deus está conosco. Como diz a canção que a gente conheceu há pouco tempo, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se Ele nos curar, Ele é Deus. Se Ele não nos curar, continua sendo Deus. Se morremos, se vivemos, somos do Senhor. Vamos louvar o Senhor, nos preparando com o prelúdio para o culto dessa noite. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio
Flui dentro de mim, Senhor. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, tu és digno, Senhor, majestade. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como rei, oh Emele, rio de águas vivas, oh Emele, flui dentro de mim. És manancial, Senhor, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Aleluia, Senhor. Eu quero te louvar, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração a ti, Rei dos Reis. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, oh majestade. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Amados irmãos, Salmo 95, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor a todos nós nessa noite. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. É com essa palavra de saudação que eu convido você, meu irmão, minha irmã, a disponibilizar o espaço dos nossos lares, o aconchego das nossas casas, para invocarmos juntos o nome do Senhor e iniciarmos o culto de louvor e adoração ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em Tua santa presença, como igreja, nos reunimos virtualmente, sintonizados na mesma frequência de fé, para invocar o Teu santo nome, mais uma vez, ó Pai, render graças diante de Ti
e exaltar, reconhecendo a tua beleza, a tua grandeza e a tua santidade. Recebe, ó Pai, todo louvor, toda adoração, toda expressão de fé do teu povo e nos abençoe, nos edifique. Nos dê, ó Deus, uma noite de paz. Que o Senhor possa receber este culto como aroma suave e se agradar de nós e nos abençoar. Oramos mais uma vez agradecidos por tudo, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Convidamos, portanto, a todos a louvar, bendizer e adorar o nome do Senhor. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor,
Santo Agostinho viveu no século IV e é atribuída a ele uma frase muito interessante que diz que quem canta, reza 2 vezes. O nosso momento de contrição de hoje vai ser feito através de uma música. Vamos cantar com muita reverência, pensando no que a gente está cantando, a música Perdão, Senhor. E ela vai servir como a nossa oração de confissão nesse momento de contrição. Cantemos então, ou oremos 2 vezes ao orar cantando. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes que omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Me rendo aos teus pés para te adorar, meu mestre. Te amo mais que a mim. Quero
Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstâncias. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça e
nós incluímos no culto de hoje um momento de ofertório para falar de duas coisas. A primeira é bem rápida. A irmã Priscila, da Igreja de Jardim América, está fazendo mais uma vez uma campanha de arrecadação de cestas básicas para os membros das nossas igrejas, para os nossos amigos que estão passando por dificuldades por causa do período da pandemia. Então, se você se sentir tocado e desejar ajudar, procure entrar em contato com a irmã Priscila, de Jardim América, com o tesoureiro da Igreja de Jardim América, presbítero Edirane. Tem muita maneira de se encontrar aí através do WhatsApp, dos e-mails, e se informa como você pode contribuir, tanto você como a sua igreja. E o segundo momento de ofertório é um momento especial que nós vamos colocar um vídeo divulgando o projeto ainda do finalzinho da coleta nacional em benefício aos trabalhos de plantação de igrejas novas da IPU. Então, pelo trabalho da de Bolsas de Jardim América e pela coleta nacional, a gente gostaria de pedir a tua atenção nesse momento. Amém? Vamos ouvir com atenção e carinho esse vídeo do reverendo Cláudio Rebouças. Olá, paz, justiça e esperança. A Secretaria de Missões da IPU, que é composta por mim, pelo reverendo Jorge Diniz e pelo reverendo Marcos Medeiros, gostaria de convidar você, a sua família, a sua comunidade, o seu presbitério, para participar do grande mutirão da coleta missionária da IPU. O Espírito Santo tem nos levado a novas experiências missionárias no estado da Bahia, no Espírito Santo, em Sergipe, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Temos muitos desafios, porém, temos a certeza de que essa obra é de Deus. Queremos convidar você para orar, cuidar e contribuir. Lembrem-se, uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Tudo que por ti vi florescer de mim, Senhor da vida, toda essa alegria que espalhei e que senti, trago hoje aqui. Todos estes frutos que aqui juntos vês, Senhor da vida, eu em cada um deles e em mim todos teus fiéis ponho a teus pés. Consentistes que minha pessoa fosse da esperança um teu sinal, uma prova de que a vida é boa e de que a beleza vence o mal. Tudo que se foi de mim, mas não perdi, Senhor da vida. Os que já chorei e os que ainda estão por vir, oferto a ti. Nesse momento de edificação, eu convido vocês a fazerem a leitura do Evangelho de hoje, o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, do versículo 26 até o 34. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou:
Com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como essas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Amém. Senhor, abençoe a leitura da sua palavra. Nas duas parábolas de hoje, como a gente acabou de ler, Jesus usa as sementes como exemplo. Primeiro ele fala de uma grande plantação na qual o homem jogou as sementes e elas foram brotando, crescendo espontaneamente, mesmo quando ele dormia. O trabalho do homem é plantar, mas o crescimento não depende dele, não depende de quem planta. A segunda parábola ele fala da semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas que gera uma planta tão grande que quando ela cresce, os pássaros vão nos seus galhos para fazer os ninhos. Jesus conta essas duas parábolas logo depois de ter contado uma outra parábola mais conhecida, maior, mais famosa, na qual ele fala também de um semeador que jogou sementes e algumas caíram pelo caminho, onde foram comidas pelos passarinhos, outras caíram sobre as pedras, outras sobre os espinhos, outras em terra boa. E Jesus explica então o que ele quis dizer com essa parábola. Logo depois de contar essa parábola do semeador, Jesus faz uma outra ilustração. Ele diz que ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo da cama, mas coloca essa lamparina no alto para que ela possa iluminar toda a casa. Jesus meio que compara o trabalho do semeador com o trabalho de iluminar, de trazer a luz, de fazer as trevas ficarem mais claras. Ele mais ou menos diz o seguinte: quem tem as sementes e não planta, se assemelha àquele que coloca a lamparina debaixo de um cesto. Porque o trabalho da lamparina é iluminar, e o trabalho da semente é germinar, plantada pelo semeador, por aquele que semeia. O crescimento não vem como fruto do trabalho do semeador, mas se o semeador não semear, não plantar as sementes, Deus não pode dar o crescimento. Em todas as parábolas a ideia é mais ou menos essa. Na parábola do semeador, da plantação do grão de mostarda, o homem apenas planta as sementes. O sucesso ou o tamanho do fruto não depende dele que planta, mas depende das condições do terreno e de Deus que dá o crescimento. Alguns anos depois, Paulo volta a falar dessa ideia de semente, de planta, de crescimento, quando ele, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Na conclusão de Paulo, nem aquele que planta, nem aquele que cuida ou que rega vale alguma coisa, mas sim Deus que é quem dá o crescimento. Mas é preciso entender que Paulo estava combatendo aqui uma supervalorização daquele que planta, uma supervalorização daquele que cuida em relação a Deus que dá o crescimento. Não se pode concluir, porém, que o trabalho de plantar não seja um trabalho importante. E se é verdade que Deus dá o crescimento, também é verdade que Deus só pode dar o crescimento àquilo que o homem planta. Se não há uma semente para crescer, Deus não pode dar o crescimento a ela. Portanto, plantar é uma tarefa nossa. Se nós não plantamos, Deus não tem como fazer a parte dele. Seja na plantação, nas parábolas, seja na igreja na qual essas parábolas se aplicam, se nós não fazemos a nossa parte, Deus não pode fazer a parte dele, que é dar o crescimento. Por outro lado, se todos estamos fazendo a nossa parte, se todos estamos plantando, todos estamos cuidando, então deve haver algum problema com Deus, porque o crescimento não está acontecendo. E eu não me refiro aqui a um crescimento doentio, a um crescimento que gera aquela obesidade mórbida, como um câncer. A gente geralmente critica essas igrejas neopentecostais, as chamando de igrejas inchadas, de igrejas obesas, porque elas crescem muito, mas de uma forma que, do nosso ponto de vista, não é saudável. E realmente, não quero colocar essas grandes mega igrejas como exemplo, mas a gente também, por causa da obesidade mórbida, não pode ter um comportamento que nos leve à anorexia, à magreza absoluta, à subnutrição, porque a anorexia leva mais à morte do que a obesidade mórbida. É preciso encontrar um meio termo, um ponto de equilíbrio, um crescimento saudável. Aí eu pensei, entre a obesidade mórbida e a anorexia, uma imagem de alguém que tem um corpo normal, um corpo saudável.
Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Corpos saudáveis crescem, como as plantas também crescem. E podem crescer como a mostarda, se tornar uma grande planta, ou se tornar uma planta menor, mas elas vão crescer, depende de onde elas foram plantadas, ou depende da terra onde elas caem. E uma outra verdade é, igrejas saudáveis crescem. Crescem como as plantas, podem crescer como a mostarda, pode crescer muito ou crescer pouco, mas tem que ter um crescimento, porque Deus dá crescimento a todas as sementes que são plantadas e que são cuidadas. E plantação de sementes, na palavra de Jesus, quando ele usa as sementes, semeador, ele está se referindo, na verdade, à pregação das boas novas. Plantar sementes é pregar o Evangelho. Fica então uma pergunta para a gente pensar. Será que nós estamos realmente pregando o Evangelho? Me permitam contar uma piadinha que surgiu nos anos 80, no início da IPU. Surgiu aqui no Rio de Janeiro. Já contei ela em alguns lugares. Eram dois colegas de trabalho, um era crente e o outro não era. E o que era crente ficava sempre convidando o não crente para vir para a igreja, para aceitar Jesus, e para ler a Bíblia, para vir na igreja. E o incrédulo nunca aceitava, até que um dia eles saíram do emprego, se separaram, foram viver sua vida. Anos depois, eles se cruzaram na rua e o que não era crente falou, ih, lá vem aquele crente chato, vai ficar me chamando para ir para a igreja e tal. Aí fingiu que não viu e tentou desviar. Mas o crente foi até ele e falou, meu amigo, quanto tempo eu não te vejo, desde que a gente trabalhava lá na empresa e tal. E aí começaram a compartilhar sobre a vida, sobre namoros e casamentos e trabalhos, e começaram então a se despedir. Aí o incrédulo falou para ele, vem cá, meu amigo, quando a gente trabalhava lá na empresa, você vivia me falando de Deus e de Jesus e de igreja, me chamando para a igreja, e agora a gente conversou esse tempo todo aqui, você não falou de Deus e de igreja nenhuma vez, porque você largou a igreja, você perdeu a fé. E o crente falou, não, eu continuo na igreja, mas é que agora eu sou da IPU. Essa piadinha era contada para tentar mostrar que na IPU, por uma série de circunstâncias, por uma série de razões, foi se perdendo o hábito de compartilhar a fé com aquele que não crê. Na história da IPU, palavras como ecumenismo, justiça, solidariedade, democracia, compromisso, meio ambiente, desde os tempos da FENIP, passaram a fazer parte obrigatória do nosso vocabulário. E isso é muito importante porque essas palavras durante muito tempo foram ignoradas, esquecidas e até mesmo combatidas. O problema foi que essas palavras, ao invés de se somar ao nosso vocabulário, de alguma forma elas acabaram substituindo outras palavras que nós paramos de usar. Pensa bem se você concorda. As palavras evangelização, pregação, plantação de igrejas, conversão, apelo, discipulado, evangelismo, essas palavras foram sumindo do nosso vocabulário. E isso gerou um resultado que é visível nas nossas igrejas, que é a falta de crescimento. Me lembra a história daquele homem que tinha 2 cachorros e botava todo dia eles para brigar. E um dia o cachorro preto ganhava, no outro dia o branco ganhava, no outro dia o branco ganhava de novo, no outro dia ganhava o preto. Ele sempre apostava no cachorro que ia ganhar a briga. Até que perguntaram para ele como é que ele sempre sabia qual era o cachorro que ia ganhar a briga. E ele falava assim, é porque eu quero que ganhe um e eu alimento muito bem ele, deixo o outro passando fome. O que chega mais bem alimentado, o que chega mais forte sempre ganha a briga. Por isso eu escolho quem ganha, escolhendo quem come mais. Essa historinha ilustra que quando você dá mais atenção, prioriza uma determinada área, uma determinada atividade, essa área vai ter um crescimento. No caso da IPU, a pouca ênfase na evangelização individual, nos projetos evangelísticos, fizeram com que a igreja fosse diminuindo. Ou como descobriu a igreja lá nos Estados Unidos alguns anos atrás, quando foram fazer uma contabilidade, a igreja tem muito mais enterros do que batismos. Será que nós estamos crescendo? Essa é uma pergunta que eu queria trazer para a nossa reflexão agora. Me deixa primeiro fazer uma ilustração aqui que aconteceu no Enajop em Belo Horizonte alguns anos atrás. Estavam lá todos os jovens reunidos no plenário e nós perguntamos para eles: quantos de vocês aqui não são filhos de pastores, presbíteros, diáconos ou algum membro da igreja? Quantos entraram para a igreja na sua adolescência, na sua infância, trazidos de fora da igreja por alguém que foi lá fora da igreja e buscou vocês? E era impressionante. Não havia praticamente ninguém que tivesse se convertido e entrado para a igreja como fruto de algum trabalho de evangelização. Praticamente
todos os jovens que estavam no ENAJOP, em torno de uns 98% assim, cresceram, foram criados na igreja, estavam ali, mas não tinham vindo de fora através do trabalho de conversão. Deixa eu compartilhar para vocês a realidade da IPU nos últimos 30 anos, contando como referência mais ou menos 1990. A IPU diminuiu de 6.621 membros para 2.377. Uma perda de 4.240 e poucos membros, 64%. Ou seja, a IPU ela se reduziu em 2/3. Ela é 1/3 do que ela era há 30 anos atrás. Por sua vez, o Presbitério Cidade do Rio de Janeiro diminuiu de 328 para 146 membros. Uma perda de 182 membros, em torno de 55%, foi o que diminuiu o presbitério nos últimos 30 anos. E não vou falar aqui agora, isso acontece em todas as regiões da IPU. Então os números mostram que nós estamos tendo sucesso com esse trabalho de pregação do Evangelho, de fazer discípulos, de ver conversões, de ver pessoas sendo batizadas, fazendo profissão de fé. Queria compartilhar com vocês um texto, presta atenção. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa quanto era no passado, como vemos tão poucos frutos atualmente? Na parábola do semeador, Cristo disse que a palavra frutifica a 100 por 1, pois eu já me contentaria se ela frutificasse a 1 por 100. Se com cada 100 pregações se convertesse um homem, em pouco tempo o mundo seria santo. Se lermos a história da igreja, encontraríamos efeitos admiráveis na pregação da palavra de Deus. Muitos pecadores convertidos, muitas mudanças de vida, muita mudança de costume, grandes desprezando riquezas, rei renunciando a tronos e coroas, jovens fazendo missões em desertos. E hoje, nada disso. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Mas se tanto se semeia a palavra de Deus, como é possível haver tão poucos frutos? Não há um homem em que o sermão penetre em seu coração e ele mude. Não há um moço que se arrependa. Não há um velho que se desengane. O que é isso? Assim como Deus não é menos onipotente hoje, assim a sua palavra não é menos poderosa hoje do que era antes. Mas se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos nenhum fruto na palavra de Deus? Estas são algumas coisas nas quais esse sermão gostaria que vocês pensassem. Vocês acham esse texto um pouco rigoroso? Vocês acham que ele é um pouco duro, crítico demais? Vocês sabem quem escreveu esse texto e quando ele foi escrito? Esse texto é do padre Antônio Vieira. Foi escrito em Lisboa no ano de 1655, bem no meio do século XVII. Olhando para a igreja hoje, eu me sinto de uma forma muito parecida como Antônio Vieira se sentia. Porque nós podemos ter uma boa posição política, podemos ser defensores do meio ambiente, podemos ser combatentes contra o preconceito, a favor do ecumenismo, mas nós não estamos conseguindo conversões, batismos e profissões de fé nas nossas comunidades. Por que será? Vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso. Veja essas fotos e pensem no que elas trazem à memória. Primeiro, esses aí são testemunhas de Jeová. Tem aquele trabalho de porta em porta, o trabalho de literatura vendida nos livros, debaixo de sol, debaixo de chuva. Eles estão lá de alguma forma tentando pregar aquilo no qual eles acreditam. Esses aí são mormons, geralmente são jovens missionários que trabalham em dupla com o trabalho de visitação, de evangelização individual, de discipulado, e através desse método eles conseguem alcançar aqueles que não pertencem às suas igrejas. Essas aí são fotos de cultos ao ar livre. Cultos ao ar livre, aqueles episódios nos quais membros da igreja vão para a rua com violão, com púlpito, com jovens e fazem aquela roda e pregam o evangelho na rua para as pessoas que não aceitam o convite para entrar na igreja. Existem também os pregadores de rua individuais. São homens que geralmente colocam uma grande Bíblia na mão, um terno e saem pregando o evangelho. Geralmente são igrejas pentecostais de pequeno porte, na qual esses homens costumam aparecer e fazer esse tipo de ministério. Existem as cantatas musicais, geralmente por igrejas maiores, mais estruturadas, que têm um bom departamento de música. Em muitas igrejas da IPU, infelizmente, a gente não consegue ter um coral. Mas através dessas cantatas, desses trabalhos musicais, a mensagem do evangelho é pregada para aqueles visitantes que vão lá ouvir o trabalho dos corais.
Existem também os teatros ou as cantatas musicais, as cantatas em forma de teatro, os musicais, na quais se prega, se conta a história do Natal, a história da ressurreição, da Páscoa. Um outro método de evangelização muito comum, principalmente em igrejas batistas, são as chamadas séries de conferência, na qual a igreja convida um pregador, escolhe um tema e faz um trabalho, geralmente no final de semana, sexta, sábado, domingo, uma sequência de mensagens evangelizadoras, que acabam geralmente fazendo com que algumas pessoas visitantes se convertam e se tornem membros da igreja. Existem também os retiros de jovens, principalmente retiros de carnaval, de Semana Santa, dos grandes feriados, nas quais os amigos das pessoas da igreja são convidados e acabam motivados por aquele clima de comunhão da igreja, pelas pregações, pelos cultos da fogueira na última noite, se convertendo e entrando para a igreja. Existe o trabalho dos pequenos grupos, pequenas células formadas por membros da igreja que alcançam os vizinhos de rua, os vizinhos de condomínio, os namorados, as namoradas, os amigos, na qual cada líder de grupo, cada membro de grupo realiza individualmente também um trabalho de evangelização que se soma ao trabalho que é feito na igreja. E eu pergunto a vocês, quais desses métodos a IPU tem utilizado? Qual é a prática da IPU em relação a esses métodos? É possível, meus irmãos, colher frutos sem que as sementes sejam plantadas? Na verdade, nós podemos usar qualquer um desses métodos, mesmo que não seja parte da nossa prática, da nossa tradução. Se a igreja quiser fazer um ar livre, ela pode fazer. Se a igreja quiser formar um pequeno grupo, ela faz. Se a igreja quiser fazer retiros, ela faz. Séries de conferências, ela faz, apesar que não tem sido a nossa prática fazer. Então, qual que é o método de evangelização tradicional no meio presbiteriano? É o evangelismo pessoal, é o testemunho dentro de casa, é o testemunho com os vizinhos, é o testemunho com os colegas de trabalho, de escola. E aí é que surge um problema, porque você, olhando para a IPU como um todo, você chega à conclusão que a nossa vida não está evangelizando. Queria mostrar para vocês uma pesquisa muito interessante que foi feita pelo Instituto Haggai. O Instituto Haggai perguntou, numa grande pesquisa, como as pessoas se converteram. Vamos ver o resultado da pesquisa. Pouquinho mais de 2% diz que se converteu por meios diversos. Pregadores de rua, busca individual, problema pessoal, luto, situações, passaram na igreja, viram a porta aberta, entraram, decepção com outra religião que possuía, enfim, enfermidade. As pessoas entraram por diversas causas. São causas genéricas que dão em torno de 2%. 1% se converteu através de programas de televisão. Talvez essa pesquisa não tenha sido feita no Brasil, que tem um relacionamento com a televisão bem grande. Mas, segundo a pesquisa, 1% foi programas de TV. Pouquinho mais de 1% foi através de filmes evangélicos. Existem associações evangélicas que se dedicam à produção de filmes evangelísticos e 1% das pessoas disseram que entraram para a igreja através de alguns desses filmes. Pouquinho mais de 2% se converteu através do sermão. Então o camarada não é crente, é convidado, visita a igreja, ouve um sermão e se converte. Quase 3%, na mesma proporção quase que o trabalho pastoral, um grupo se converte através de programas de rádio, 2,9%, o mesmo percentual que se converte, que entra para a igreja através do trabalho pastoral. Geralmente igrejas que têm pastor em tempo integral, tem nesse pastor alguém que exerce um ministério de visitação, de acompanhamento, de capelania, e essas pessoas, através do trabalho do pastor, acabam se convertendo e entrando para a igreja. 3% afirmou que se converteu através de literatura, de bíblias, de algum tipo de tratado, folheto, algum texto que recebeu e através da leitura foi tocado pelo Espírito Santo. Pouco mais de 4% se converteu em cruzadas evangelísticas. Existem igrejas e associações evangelísticas que fazem grandes concentrações em estádios, nas praças, ou às vezes mesmo em cruzadas na própria comunidade, as tais séries de conferência, e 4%, um pouquinho mais, entrou para a igreja por causa desse tipo de trabalho. E agora, meus irmãos, olhem que interessante, quase 30%, 29,9%, se converteu através do testemunho dos amigos. Ou seja, o testemunho seu para os seus amigos pode ser mais evangelizador do que todos esses outros métodos, programa de rádio, TV, literatura, conferências, porque o seu testemunho é uma fonte de evangelização.
E, de forma muito interessante, mas que era realmente natural, quase a metade, 49,7%, se converteu através do trabalho da própria família. O pai ou a mãe que desde pequeno educa a criança no caminho que deve andar. Ou seja, quase 80% se converteu não através de projetos evangelísticos, mas através do contato, do testemunho individual. Frente a todas essas informações, a gente tem que parar para pensar: será que eu estou conseguindo ser um pregador do evangelho, ser um semeador da palavra, já que ao redor de mim, das minhas igrejas, do meu presbitério, da minha denominação, o número de conversões tem sido tão pequeno? A nossa igreja, meus irmãos, pode ser muito elogiada por se postar, se posicionar contra governos injustos e tiranos. A nossa igreja merece elogio porque ela está sempre defendendo o meio ambiente. A nossa igreja pode trabalhar pela justiça social. A nossa igreja pode combater o preconceito. E isso é excelente, deve continuar de todas as formas que for possível. Por outro lado, a gente pensa quantas pessoas têm conhecido a Deus, se convertido através do trabalho feito por cada um de nós e pelas nossas igrejas. Quantas pessoas têm sido batizadas, quantas pessoas têm professado a fé, quantos jovens têm continuado na igreja depois que entram na faculdade e continuam membros das nossas igrejas. Infelizmente, a resposta a esses números é muito pequena. Às vezes você pode pensar que a falha está na denominação, está no presbitério, está na igreja, no conselho, no pastor, mas será que a falha inicial não começa dentro de nós mesmos, porque nós não estamos conseguindo ser bons testemunhas? Eu queria então que vocês, como o padre Antônio Vieira perguntou, pensassem sobre isso. Por que é que o nosso Deus é o mesmo Deus? Por que é que a semente plantada é a mesma? E por que é que Deus não dá o crescimento como dava no passado? Como Deus lá nos tempos bíblicos, como deu no século XVII ou até o século XVII, mas como não estamos vendo acontecer no nosso meio. Desculpa que eu demorei um pouquinho para expor essas minhas ideias, mas eu queria trazer vocês para essa reflexão. Muitas coisas que a igreja faz são importantes, mas a mais importante tarefa da igreja é fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós estamos fazendo tudo, mas não estamos fazendo isso, a nossa igreja está trabalhando de uma forma que precisa ser revista. Que Deus abençoe o Presbitério Cidade do Rio de Janeiro, que Deus abençoe as nossas igrejas, que Deus abençoe você e a sua família, e que de toda essa reflexão que a gente fez possa nascer um desejo sincero de nós sermos semeadores, propagadores do Evangelho, para que Deus possa fazer com que as sementes germinem e cresçam como a plantação, enquanto a gente dorme. E assim a gente possa ver as nossas igrejas crescendo e sendo úteis ao reino de Deus. Deus abençoe, fiquem na paz. Nosso momento de intercessão vai ser dirigido pelo reverendo Balnires. E logo em seguida nós vamos ouvir com os irmãos da igreja de San Andrés a música Doce Refúgio, Refúgio na Tormenta. É uma canção que declara a nossa confiança de que Deus está presente, mesmo quando o mar em volta está revolto e o nosso barco parece que vai naufragar. Vamos ter um momento de intercessão e logo depois cantar essa canção com os irmãos da Argentina. Queridos irmãos, é chegado o momento no culto em que somos convidados a nos aproximarmos do trono da graça do nosso Deus e diante do Pai Celestial apresentarmos ao Senhor motivos de oração que trazemos no nosso coração. Este é o momento de intercessão, este é o momento de súplica, o momento de clamarmos pela intervenção divina nas nossas vidas e na vida daquelas pessoas que amamos. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo o que pudemos experimentar até aqui, neste culto de celebração, de adoração ao Teu santo nome. E agora, ó Pai, a Tua igreja está reunida neste momento em intercessão e súplica, clamando a Deus pelo Teu socorro, clamando pelo Teu cuidado,
clamando, ó Pai, pela manifestação da Tua misericórdia e da Tua graça sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, também sobre nossos amigos, conhecidos, pessoas que amamos. Senhor, pedimos que Tu estejas visitando, Pai, cada leito de hospital, cada pessoa que encontra-se em casa, enfrentando uma enfermidade. Ó Deus, dispense sobre eles a Tua graça, envolva-os, ó Pai, com Teu amor, bem como consola e conforta o coração daqueles que neste momento estão chorando pela perda de um familiar, pela perda de um ente querido, de um amigo, de um colega de trabalho. Entregamos também em Tuas mãos os trabalhos das nossas igrejas, todas as suas lideranças, a membresia. Lembramos do nosso Concílio Regional, o Presbitério Cidade do Rio de Janeiro, a nossa denominação, todos os projetos, ó Pai, que estão em andamento. Que o Senhor abençoe e dê sempre o direcionamento para que possamos cumprir, não com a nossa, mas com a Tua vontade. Lembramos, ó Deus, também da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, da situação pandêmica que ainda vivenciamos, do processo de vacinação do povo brasileiro, da conscientização, ó Pai, das pessoas quanto às medidas necessárias de cuidado, de distanciamento. Ó Deus, dá sabedoria aos governantes, aqueles que têm a responsabilidade de cuidar de políticas públicas, não apenas no enfrentamento da pandemia, mas de outros assuntos tão importantes para o Teu povo. Ajuda-nos também, enquanto igreja, enquanto Teu povo, a sermos um sinal, sermos um farol da manifestação e da presença do Teu reino nos lugares onde nós estamos inseridos. Fica conosco, Senhor, nessa noite. Dá-nos uma semana abençoada e produtiva na Tua presença e que a nossa vida seja sempre para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador.
Salvador. Chegando no final da nossa celebração, nós vamos orar o Pai Nosso, mas dessa vez vamos orar junto com os irmãos da Igreja Presbiteriana San Andrés, lá em Buenos Aires, na Argentina. Eles, como nós, não estão podendo fazer o culto presencial e estão se reunindo virtualmente. E a gente tem compartilhado com eles algumas partes dos nossos cultos. Então nós vamos orar o Pai Nosso, simbolizando assim a fraternidade universal em espanhol. A letra vai estar escrita, a gente pode acompanhar. São as mesmas palavras em espanhol que mostram a universalidade da nossa fé. Oremos todos, então, com gratidão e com alegria, a oração que Jesus nos ensinou. Y ahora todos juntos oremos la oración que el Señor enseñó a sus discípulos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos terminar a celebração dessa noite recebendo a bênção de Deus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com vocês, com suas famílias, com todos aqueles que agora enfrentam a dor, a enfermidade e o luto, e que essa bênção seja com todos nós até nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor esteja conosco. Amém. E assim nós encerramos a celebração de hoje. Queremos enfatizar o pedido de auxílio, de participação na coleta para a Secretaria de Missões, que foi avisada no momento do ofertório do culto. E lembrar que sábado agora, às 15 horas, temos uma assembleia do presbitério, vai ser uma assembleia virtual. O moderador, reverendo Balnires, convoca todas as igrejas junto com a diretoria, e a gente espera que todos possam estar representados lá, todas as igrejas com 4 delegados cada uma. Mas a reunião é aberta, mesmo que você não seja delegado, se você quiser participar, é só você pedir acesso ao link que você tem possibilidade de participar da reunião. Vamos terminar, como a gente não faz há muito tempo, ouvindo mais uma vez cantareiros, cantando uma canção em inglês, né? Quer dizer, traduzida do inglês, Someday, quer dizer, algum dia, que fala de um tempo de fé, num tempo de esperança, de um tempo de melhora, num tempo de mudança, e a gente termina então com essa mensagem final para essa semana que começa. Algum dia o mundo vai estar melhor, as pessoas serão melhores e nós poderemos estar juntos novamente, compartilhando do amor, da fé e da liberdade. Muito obrigado por ter assistido o culto. Até semana que vem, se Deus permitir. Amém. Terei, talvez um dia, sabedoria para aprender a voar
me salva.